Vamos lá para o nosso terceiro exercício sobre lançamento horizontal. Um avião tipo caça voa horizontalmente a uma altitude de 720 metros, com velocidade constante, cujo módulo é 360 km por hora, numa região em que a aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Num determinado instante, o piloto recebe uma ordem de soltar uma bomba para atingir um alvo na superfície do solo e a executa imediatamente. Desprezando os efeitos da resistência do ar e supondo a superfície do solo plana, a distância horizontal em metros entre o avião e o alvo no instante em que a bomba foi abandonada é igual a... Aqui a gente tem 5 opções, né? Então essa é uma questão, né? Se a gente for reinterpretar essa questão, você tem esse avião, tá certo? Esse avião ele se desloca horizontalmente, né? Então, em termos lá dos nossos eixos x e y, a velocidade dele é puramente no eixo x, tá certo? O eixo horizontal. E o módulo dessa velocidade, né, o valor dela, é 360 km por hora. Como a bomba está dentro do avião, tá certo? Então, quando ela for lançada, ela vai ter exatamente a mesma velocidade que esse avião tipo caça tem, tá certo? Quando ela for ser lançada, ela vai ter uma velocidade horizontal de 360 km por hora, ok? Porque ela está dentro do avião. A altura, né, que a bomba vai ser solta em relação ao solo é dada aqui, né? A mesma altura que o avião, a altitude, né, do voo do avião. Então a bomba vai ter que andar 720 metros verticalmente até chegar ao solo. E o que a questão diz, né, é que a gente supõe dessa questão que o piloto ele recebeu um comando para soltar a bomba, né, recebeu uma ordem de soltar a bomba para atingir o alvo, e a gente supõe, né, que esse comando foi executado com perfeição, ou seja, que o piloto executou a ordem na hora em que foi pedido e que a bomba de fato atingiu o alvo. Então, o que a questão nos pede é para, desprezando a resistência do ar e supondo a superfície do solo plana, ela quer saber a distância horizontal, em metros, né, unidade do sistema internacional, entre o avião e o alvo, supondo, né, que a bomba atingiu o alvo. Isso aí tem que estar subentendido, né, na questão para que a gente possa resolver a questão da maneira correta, tá certo? Então a bomba atingiu o alvo e a questão está pedindo para a gente dizer qual é a distância horizontal. Isso aqui é muito importante, tá? Distância horizontal entre o avião e o alvo no instante em que a bomba foi abandonada, ok? Então eu fiz um pequeno esquema aqui, tá certo, desse problema. Então você tem aqui, né, a gente tem esse triângulo, tá certo? O avião eu representei nesse instante aqui, né? Isso aqui seria uma fotografia do momento em que o piloto do avião recebeu o comando para soltar a bomba, tá certo? Ele está a uma determinada distância do alvo, tá certo? A distância de fato em linha reta entre o avião e o alvo seria essa distância aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo, mas essa não é a distância que a questão está pedindo, tá certo? Não é essa distância em linha reta, né, entre o avião e o alvo na hora em que o piloto do avião recebe o comando para soltar a bomba. O que a questão está pedindo, né, volta lá, é a distância horizontal, tá certo? Então, como é que a gente acha quem é essa distância horizontal? No momento em que a bomba vai ser solta, tá certo, pelo piloto do avião, a gente vai ter que projetar esse avião no solo, tá certo? É como se fosse, imagina que o avião ele está sendo iluminado de cima e eu vou ter que projetar esse avião no solo, tá certo? Então a projeção do avião no solo seria exatamente esse ponto aqui, né? Seria esse vértice do triângulo. Então a distância horizontal entre o avião e o alvo no momento em que a bomba é solta é exatamente essa distância que eu estou apontando aqui com laser, tá certo? É exatamente o alcance que a bomba vai ter nesse lançamento, tá certo? Porque de fato
esse é um lançamento horizontal. No instante que o avião solta a bomba vai ter horizontalmente a mesma velocidade que o avião tem, que é 360 km por hora, e a distância horizontal entre o avião e o alvo exatamente vai ser dada pelo alcance da bomba, né? E qual é a altura do lançamento? É exatamente a altitude que o avião tinha quando ele lançou a bomba, tá certo? Se a gente volta lá na questão, é 720 metros. Então, essa questão é respondida, né? Qual a distância horizontal em metros entre o avião e o alvo? É exatamente o alcance da bomba. Então, se eu calcular o alcance da bomba, eu encontro a resposta dessa questão, ok? Então, é só uma questão de interpretação da questão, mas aí a gente vai utilizar, né, a equação do alcance que a gente já obteve e já utilizou em outros vídeos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa questão, já que a resposta, né, para essa distância que é pedida na questão ela é dada em metros, ou seja, unidade do sistema internacional, então eu vou ter que transformar a velocidade de lançamento, tá certo? Que foi dada em quilômetros por hora, vou ter que transformar em metros por segundo, já que a resposta, né, as alternativas da questão são dadas em metro. Então, 360 km por hora, para a gente converter em metros por segundo, eu divido esse valor aqui por 3,6, tá certo? 360 dividido por 3,6 é 100, tá certo? Então, 360 km por hora são 100 metros por segundo. A gente pode ver isso aqui rapidamente, tá certo? Porque 360 é 3,6 vezes 100, né? Então, se eu represento 360 como 3,6 vezes 100, 3,6 cancela com 3,6 e sobra só 100 metros por segundo, né? A altura do lançamento vai ser 720 metros e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí a gente substitui tudo na nossa fórmula para o alcance, tá certo? Como é que a gente obteve essa fórmula? O alcance é dado pela velocidade do lançamento horizontal vezes o tempo de queda livre da bomba. E o tempo de queda livre, né, é dado por raiz quadrada de 2 vezes a altura com relação ao solo, dividido pela aceleração da gravidade g. Então, o que é que eu faço agora? Vou substituir, né, na fórmula do alcance os valores da questão, né? Velocidade de lançamento 100 metros por segundo, 2 vezes a altura com relação ao solo, a altura 720 metros, aceleração da gravidade 10. E aí o que é que eu faço? Eu sempre tento resolver essas questões pensando que eu não tenho uma calculadora disponível, tá certo? Então o que eu estou mostrando aqui é o que eu pensei quando eu estava resolvendo essa questão, de maneira que aparecessem números mais fáceis, já que eu vou ser obrigado a tirar uma raiz quadrada. Então a primeira ideia que veio na minha cabeça é que 720, tá certo? Ele pode ser reescrito como 2 vezes 360. E por que eu fiz dessa forma? Porque na minha cabeça já vem que 36 tem raiz quadrada, tá certo? É exata, né? Como eu já percebi isso, então eu reescrevi 720 como 2 vezes 360, porque eu sei que aí eu vou poder mexer nesse número aqui para aparecer um 36, que eu sei de cabeça, né? A raiz quadrada e o resultado é um número inteiro. Então, se eu reescrevo 720 como 2 vezes 360, eu vou poder multiplicar 2 vezes 2, que dá o quê? 4, que também tem uma raiz quadrada que a gente tira fácil, né? De cabeça a gente sabe que é 2. Então, esse 2 vezes 2 virou 4, e esse 360 aqui eu reescrevi como 36 vezes 10. Fiz isso por 2 motivos. Um, porque rapidamente eu tiro a raiz de 36, né, que é 6. E outra, porque eu, com esse fator 10 no numerador, posso eliminar esse fator 10 no denominador, tá certo? Então, 2 vezes 2, 4. 360 é 36 vezes 10. Posso cancelar esse 10 com esse 10 aqui, porque dá 1, né? Um número dividido por ele mesmo. E aí eu vou ficar... Posso dividir a raiz quadrada nessa multiplicação. Tirar a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 36. E, obviamente, né, eu fiz isso porque raiz quadrada de 4 e de 36, a gente sabe de cabeça, é um número simples. São números simples, né, de tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 36, 6. Então, meu alcance é 100 vezes 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar 100 vezes 12, que é 1.200 metros.
E aí o gabarito dessa questão é a letra C. Obviamente, né, você poderia ter feito a multiplicação a partir daqui, né, ter multiplicado e ter tentado extrair a raiz quadrada sem problema nenhum. O que é que ia acontecer, né? 2 vezes 720 é 1440, tá certo? Dividido por 10 dá 144. Então ia ficar a raiz quadrada de 144, que se esse número já viesse na cabeça para você direto, né? Que raiz quadrada de 144 é 12, tá certo? É exatamente esse 12 que aparece aqui. Então, poderia ir por esse caminho sem problema nenhum. Ia dar exatamente o mesmo resultado. Raiz quadrada de 144, 12, ia ficar o quê? 100 vezes 12, que é 1.200 metros. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.